período de férias escolares e os pais têm que ficar atentos aí com seus filhos, né? Esse período onde a gente sai de uma rotina escolar, passa a viver um período de férias e depois tem que voltar a uma rotina. Como é que a gente faz para lidar com isso? É por esse motivo que a gente trouxe até aqui hoje a Michele Barcelos e a Tatiane, que é psicóloga, para nos explicar um pouquinho o que muda, o que pode mudar e o que não pode mudar de jeito nenhum nessa rotina, né, Michele? Obrigada pelo convite, né? Primeiramente para ti, Chay, para toda a equipe do Tela 20. Bom, período de férias não é período de ausência, né? Principalmente em relação à rotina. A rotina ela tem que ser fundamental também no período de férias, porque a retomada no período escolar aí se torna muito difícil, muito cansativo, tanto para a criança quanto para o adolescente e para o adulto, né? E geralmente o pensamento ele é o contrário das famílias, né? Ah, não, é férias, então pode dormir mais tarde, pode passear, pode outras coisas porque a criança está de férias. Sim, a rotina ela não precisa ser uma coisa rígida, né? Mas ela é fundamental, assim. O que a gente indica é que algumas coisas se tornem fixas, né? O período de acordar, o de dormir à noite, de higienização, de alimentação precisa ser fixo, independente de período escolar ou fora dele, né? E as pessoas dizem assim, mas eu vou fazer um passeio, eu vou acabar me desorganizando na rotina, um domingo eu vou para a praia o dia todo e vou ficar com meu filho lá o dia todo na praia, então não vai ter aquele horário rígido. Sim, um domingo, mas segunda-feira retoma a rotina, né? De segunda-feira. Pelo menos de segunda a sexta-feira precisa manter uma rotina para que a criança não se desorganize de uma certa forma, né? Tati, se a gente tem essa desorganização, né, isso vai dificultar o psicológico da criança na volta à aprendizagem depois na escola? Vai dificultar bastante, porque eles vêm com aquele entendimento de que não tem horário, que não tem compromisso, que não precisa se comprometer com nada. E tudo que tu deixar de fazer para retomar depois é mais difícil, né? Então acaba sendo um período que os pais querem descansar, né? Em função de que não precisa cuidar da rotina, mas que depois vão ter um trabalho muito grande para colocar essa criança na rotina novamente. E inclusive a questão de nem querer ir para a escola, né? E tem uma outra questão também, a gente é mãe e acaba observando algumas coisas, né? Porque uma nova série, geralmente, quando se passa de ano, o desafio é maior, né? Então, a dificuldade já vai aumentar naturalmente nesses períodos onde a gente relaxa um pouquinho dessa relação aí de uma continuidade de atividades. Isso vai fazer bastante falta. Sim, e principalmente, assim, a questão da organização mental, né? E do dia mesmo, do dia a dia da criança. A criança ela já se organiza para o acordar, para o dormir, para se alimentar durante o ano. Por exemplo, uma criança que está em período de educação infantil, né? Na educação infantil tem a hora da fruta, tem a hora do soninho, tem a hora, né? Então, se simplesmente tu muda tudo isso porque é férias, para um professor retomar isso, para o monitor retomar esses horários na escola é muito desgastante. Quais são as dicas para a gente conseguir fazer com que as crianças fiquem em uma rotina e não percam tanto essa linha de... Olha, não existe uma receita pronta, né? Cada família precisa se organizar dentro da sua realidade, assim. A gente sempre orienta que tenham horários fixos para algumas coisas, assim, que é o acordar, o dormir, o alimentar-se, né? O horário do almoço e a questão dos eletrônicos. A gente pede assim que, porque tá de férias, pode usar o celular à vontade, pode usar o tablet à vontade. Não, a gente orienta que sejam inseridas atividades diferentes, né? Passeios, a gente tem aí a praia, tem a orla, né? Que pode dar uma caminhada, pode brincar na areia, pode fazer castelo, pode ir numa pracinha. Então a gente orienta outras atividades que desfoquem do eletrônico. Lá no espaço, Michele Barcelos, onde tu faz os atendimentos de psicopedagogia, Michele, os tratamentos continuam, eles param durante o verão? Não, a gente costuma dizer que transtornos, síndromes e dificuldades de aprendizagem não tira férias, né? Eles permanecem com a criança, assim, eles fazem parte disso. Então a gente precisa permanecer com os atendimentos, né? Por isso que a Tati também dá esse suporte, porque a família precisa de orientação, né? Precisa de orientação, precisa de apoio, precisa ser acolhida também, porque daqui a pouco tá com uma criança que tá com possível laudo por vir, né? Uma investigação médica. A criança ela pode vir a ter um diagnóstico, de repente ela está numa investigação neurológica ou psiquiátrica, ou ela vem, né, já com um laudo, já com o CID, e aí para essa família receber essa notícia desse diagnóstico, né? Por isso o papel da Tatiane é tão importante, assim, para apoiar essa família, para acolher,
né, para explicar que tipo de metodologia a gente vai desenvolver no espaço, assim, porque a minha parte, ela é direcionada totalmente à aprendizagem, às dificuldades de aprendizagem, né, transtornos, síndromes, e a parte da Tati é psicológica, que é aquela parte de acolher, de orientar, né, das questões emocionais. A própria explicação do transtorno em si, né, porque sempre, como mãe, né, tu recebe um laudo e fica meio perdido, fantasiando muitas coisas. E são coisas que durante o acompanhamento tu vai aprender, né? Que não é tão difícil assim, que existem possibilidades, existem alternativas de fazer com que o convívio familiar e que a qualidade de vida daquela criança seja melhor. Por isso que é importante o apoio psicológico, né? Nesse momento, Tati, a gente escuta muito, porque filho de fulano é assim e precisou disso, filho de ciclano é assim e foi fazer isso. Um acompanhamento psicológico como o teu lá no espaço, onde existe todo um contexto integrado, vai fazer com que essas dúvidas ou esse diz que me diz que a gente escuta na rua caiam por terra e fiquem realmente só o que precisa para o tratamento. Exatamente, né? Exatamente. Tranquiliza muito a família, ajuda muito, faz com que aquele contexto familiar não se desorganize tanto, né, Michele? Porque eles chegam muito desorganizados, né? Fica muito angustiados, é uma espécie de apavoramento mesmo, né? Porque eles não sabem o que vão fazer com aquilo. E é isso que a gente faz lá. Esse primeiro acolhimento, né? Ajuda na elaboração do luto, porque ninguém quer, né? Embora existam muitos recursos, mas ninguém quer. Então é esse apoio que a gente presta lá. E as orientações, né? Muito bem. Agora, passando um pouquinho pelas férias, a gente vai chegar no volta às aulas, né, Michele? Então, também é um período onde se tem que ter um acompanhamento, prestar bastante atenção para que a criança possa voltar aí com um aproveitamento bem grande. Principalmente, assim, nessa função de escolha dos materiais e preparação para o retorno, né? É importante nessa compra dessas listas de materiais que a criança fique presente nesse momento. Aí me diz assim, mas eu vou levar meu filho junto para uma papelaria, ele vai surtar lá dentro, ele vai querer pegar tudo, né? Não, tu vai, né, oferecer 2 escolhas e a criança vai escolher dentro do teu orçamento, dentro da tua realidade. Mas é importante que a criança participe disso para dar valor, né? Para saber o valor que as coisas têm e para dar valor para aquele material. Isso vai criar também, Tati, uma organização mental na criança a partir do momento que está ali escolhendo o seu material. Vou usar esse caderno, essa caneta, esse estojo, vai ser assim, vai ser determinado tipo de material. Com certeza. Isso ajuda na organização da criança. Com certeza, porque ela já se reporta para aquele momento, ela vai ter que imaginar onde que ela vai usar aquele caderno, aquele lápis, aquele estojo, e até um entendimento de que realmente eu preciso disso. Né? Porque às vezes a gente vai na papelaria e quer comprar tudo, né? É normal, a criança então nem se fala. Então esse entendimento de que a gente vai comprar o que realmente precisa, o que realmente vai usar. A questão do comprometimento, da responsabilidade, né? Eu tenho que realmente cuidar do que é meu porque custou, né? E claro, para nós pais, assim, porque eu me coloco também na situação de mãe, né? Eu também tenho um filho em idade escolar. E assim, as pessoas dizem, Michele, mas tu fala de uma forma tão fácil. Não é fácil, né? Eu também tenho meu filho em casa, eu também passo por algumas dificuldades como mãe, mas a gente precisa realmente orientar, né? Por exemplo, o uso do celular é uma coisa que me preocupa muito, assim, porque cada vez mais a gente está tendo isolamento, né? Das crianças e dos adolescentes, porque eles ficam muito tempo no celular. Então, assim, isso me preocupa. Para nós, pais, é muito mais cômodo tu entregar um celular na mão de uma criança, né? Mas, assim, que a gente possa oportunizar jogos de encaixe, quebra-cabeça, brincar com os brincadeiras, amigos, né? Assim, é tão bom agora, nesse período de férias, também tu reencontrar os teus colegas de escola, fazer um piquenique, né? É importante esse convívio social, assim, esse vínculo afetivo é fundamental, inclusive no período de férias. Até mesmo algumas situações bem fáceis de se resolver, né? Imprimir ali na impressora um desenho, dá para a criança pintar. Exatamente. Agora, quais são as principais dicas? Além do aparelho eletrônico e além das atividades, o que mais que os pais têm que ficar atento, tanto na tua parte psicopedagógica quanto na parte psicológica? Vou pedir para uma responder depois a outra. Quais são as principais dicas que vocês dão para que esse período seja o mais favorável possível para a criança?
Assim, ó, eu costumo colocar muito, assim, a questão da presença da família, né? Dos pais, dos avós, dos tios. Eu acho que isso é fundamental no período de férias. Claro, nós continuamos trabalhando, né? A gente não tem o período de férias escolares. Mas, assim, ó, que naquele momento que a gente esteja com aquela criança, com aquele adolescente, que a gente seja presença mesmo, né? Que o presente de férias deles seja a nossa presença. Né, a qualidade da presença, é estar ali. Pode ser pintando um desenho, pode ser caminhando na praia, né? Mas que a gente esteja presente com eles. Eu acho que isso é fundamental para qualquer aprendizagem. Né? Não é necessário fazer grandes coisas, e sim coisas que sejam prazerosas, né? Assim, resgatar, por exemplo, os pais, principalmente, eu gostava muito de acampar, então eu vou levar meu filho para acampar, para ele ter essa experiência, porque é nesse período que tu vai realmente, assim, fidelizar as memórias, né? É nesse período. Isso é uma situação bem corriqueira, né? Os pais realmente reclamam. Hoje em dia é só tecnologia, hoje em dia as crianças não brincam mais, ninguém mais conhece peteca, jogo de taco, mas... E esse estímulo, né, Michele, onde é que fica? Você que está em casa aí, está assistindo a gente, tá fazendo com que o teu filho conheça essas brincadeiras de antigamente? Até esses dias aconteceu uma situação de Natal lá com os primos lá em casa. Vamos jogar o jogo aquele que tem que botar os nomes, cidade, até não me lembro o nome. Mas nenhum deles conhecia. Tinha crianças ali de 14 anos e ainda não conheciam um joguinho tão simples e que na infância marcou bastante, né? E com certeza algumas delas ali vão guardar esse momento do Natal para o resto da vida, né? A memória afetiva fica muito diferente. Tati, principal dica aí para esse período de férias. A Michele já deu a principal dica, né? Que é a presença real da família, assim. Estar junto, mas estar junto de fato, né? Buscar coisas que se possa fazer. Porque se a gente for pensar, eles não precisam de tanto, não precisa ser nada muito elaborado, né? O fato de uma atenção, porque na correria às vezes a gente não consegue mesmo, né? Pega e faz tudo correndo, faz tudo... E eles estão ali querendo, se tu parar para desenhar, se tu parar para olhar um desenho que eles gostam, fazer um passeio na praça, nós temos, né, tantas opções. Essa construção da memória afetiva que é o mais importante de tudo. Não precisa ser grandes passeios. A gente tem que levar em conta, né, e ter a consciência de que antes de colocar comida na mesa, trabalhar para realmente dar aquele alimento do corpo, a gente está formando pessoas que vão crescer e vão levar aquilo ali para a vida, né? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Michele, Tati, mais algum esclarecimento? Não, só deixar realmente o nosso espaço à disposição, né, da população. Nós estamos ali na Rua Ceci, 2542, aqui no centro, né, de Capão da Canoa, com atendimento psicopedagógico e psicológico para crianças, jovens, adultos e idosos, para todas as idades. Muito bem, a gente fica ligado aí nessas dicas e também, claro, se precisar de auxílio, chega lá no espaço da Michele e da Tati, que vão ser muito bem recebidos e, claro, vão poder fazer com que seus filhos aí tenham uma construção de ser humano muito melhor.